Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho um Toyota CHR 1.8 Hybrid para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Nesta segunda geração do CHR mudou muita coisa, desde logo a plataforma que é nova, mas também o sistema híbrido que foi evoluído e claro o estilo que está bem mais ousado do que na primeira geração do CHR. Em termos de posicionamento, este CHR continua a ser a opção mais original em termos de estilo em relação ao mais convencional Corolla Cross, na oferta C-SUV da Toyota. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para três questões. A primeira é saber o que é que mudou aqui dentro no habitáculo deste CHR. A segunda é ver como é que ficou a dinâmica desta segunda geração. E a terceira, claro, tentar perceber quais são os consumos reais deste CHR. Por isso já sabe, fique por aí. Nesta segunda geração, o CHR passou para a plataforma e-TNGA, na sua variante GAC, uma evolução da anterior. Tem maior rigidez estrutural e está mais leve. As dimensões pouco mudaram, a distância entre eixos é a mesma e o comprimento até diminuiu 28 mm. O sistema híbrido é a mais recente evolução da Toyota, que já vai na quinta geração. Tem um motor 1.8 de 4 cilindros a gasolina, com 98 cavalos e 142 Nm. O motor elétrico tem 94 cavalos e 185 Nm. E a bateria tem apenas 0,85 kWh. A potência total combinada é de 140 cavalos. Para quem não se lembra, o CHR significa Coupé iRider, numa alusão ao formato SUV Coupé da carroçaria, que se mantém nesta segunda geração. Mas o estilo mudou muito nos detalhes. A frente foi buscar inspiração ao novo Prius, ficando mais desportiva. Na traseira, as luzes em forma de boomerang foram substituídas por segmentos horizontais, com o logótipo iluminado ao meio, mas só quando o carro está parado, pois a lei europeia ainda não permite isso em andamento. O coeficiente aerodinâmico desceu para 0,317, em parte graças aos novos para-choques com os ligeiros ressaltos que estabilizam o ar em torno das rodas da frente. Também há cortinas móveis na grelha, o fundo do carro é carnado e o spoiler traseiro em 2 níveis trabalha em conjunto com o outro spoiler, formado pela travessa que liga as duas luzes de trás. Houve uma clara subida de qualidade, que se vê nas juntas mais apertadas entre os painéis móveis, bem como na precisão de moldagem dos faróis ou na definição dos vincos das portas. Aqui dentro o interior foi todo redesenhado, incluindo, por exemplo, o novo painel de instrumentos que a Toyota tem utilizado nos modelos mais recentes. A informação é consultada através dos botões aqui do volante, mas a verdade é que a organização dos menus não é a mais intuitiva. Quanto ao ecrã tátil central, ele é mais largo do que alto, também para não prejudicar a visibilidade para a frente. É fácil de utilizar, mas nota-se que não tem muita informação, não tem muito para explorar. Um elogio que eu tenho sempre que fazer, faço sempre, é realmente a existência dos comandos da climatização separados do infoentretenimento, e neste caso são realmente muito fáceis de utilizar e de consultar aquilo que se está a fazer. De resto, aqui mais em baixo na consola continua a existir para a transmissão, com as posições normais e também com a posição B de maior regeneração durante as desacelerações. Mais atrás temos o botão para escolher os modos de condução, que podia ter um aspecto melhor e, enfim, um pouco maior talvez. Também o botão para forçar o modo elétrico a baixa velocidade. A organização do espaço aqui interior inclui, por exemplo, aqui uma prateleira prática sobre o porta-luvas, também aqui uma pequena prateleira, uma zona aqui sim sob o apoio de braços fechada e também o carregador por indução do smartphone, mas falta aqui um pouco mais de espaços para arrumação. Finalmente, em termos de qualidade, nota-se realmente aqui um aumento da qualidade dos materiais, tanto dos plásticos, aqui nas portas, mais plásticos macios presentes, como das aplicações. Também há aqui uma preocupação com a iluminação, mas já vamos ver isso em mais detalhe, e a utilização, por exemplo, de materiais reciclados, tanto, por exemplo, nas portas como nos bancos, aqui da frente e de trás. A iluminação interior mereceu atenção especial da Toyota de duas maneiras diferentes.
Uma delas foi através da utilização de um teto panorâmico em vidro, que a Toyota diz ter os filtros suficientes para não tornar o habitáculo demasiado quente no verão. Ele nem sequer tem cortina, o que lhe permite ganhar 3 cm em altura e também poupar 5 kg em peso. O segundo aspecto tem a ver com a iluminação artificial, ou seja, com a luz ambiente, que tem 64 tonalidades diferentes que se podem escolher e que também se podem configurar de forma a irem alterando ao longo do dia. Além disso, existem algumas funções adicionais, tanto de conforto como de segurança, que podem ser feitas por este friso luminoso que está aqui na porta do CHR. A posição de condução é boa, tem um volante muito bem posicionado, o banco também é confortável e com bom apoio lateral, as regulações do volante são mais do que suficientes e, além disso, a visibilidade também é muito boa. Foi aqui feito um trabalho de melhorar a visibilidade, sobretudo até nos vidros de trás, porque os vidros das portas de trás são mais largos e mais baixos, que era um problema que muitos utilizadores criticavam na primeira geração do CHR. Quanto à habitabilidade, o espaço disponível aqui nos lugares da frente é bom, apesar de a consola central até ser bastante larga. Vamos ver como será nos lugares de trás. Nos lugares da segunda fila, o acesso é fácil e há espaço suficiente para as pernas e também em altura. O túnel central do piso é baixo e não incomoda, mas apenas 2 adultos vão viajar com conforto. A mala tem 388 litros de capacidade e um acesso que não é difícil. A primeira impressão ao volante vem da suavidade do funcionamento deste sistema híbrido, que utiliza muitas vezes apenas o motor elétrico para fazer mover o CHR. Aliás, a Toyota anuncia que isso acontece durante 50% do tempo quando se conduz em cidade. Em modo Eco, que é um dos 4 modos de condução disponíveis, a resposta do acelerador é mais do que suficiente para uma condução descontraída, por exemplo, em cidade. A direção está bem assistida e o pedal de travão é fácil de dosear, o que nem sempre acontece nos modelos híbridos. Quanto à função B, que tem maior intensidade de regeneração durante as desacelerações e que se aciona aqui na alavanca da caixa, ela realmente dá uma boa ajuda e sem obrigar a grande habituação. A crítica habitual deste sistema de transmissão com variação contínua, que neste caso da Toyota utiliza um trem epicicloidal, é obviamente a subida brusca do regime do motor assim que se acelera com mais decisão. No entanto, nesta 5ª geração do sistema da Toyota, a verdade é que esse efeito foi muito diminuído e, desde que não se acelere completamente a fundo, a subida do regime é bastante proporcional à utilização do acelerador e não incomoda minimamente. A taragem da suspensão e os pneus de medida 225/50 R19 proporcionam um nível de conforto mais do que aceitável, mesmo em maus pisos. E claro que o facto de a suspensão traseira ser independente tem aqui uma importância muito grande. De resto, os 11,6 metros de diâmetro de viragem não são grandes e facilitam as manobras, e a visibilidade permite perceber onde é que estão os 4 cantos deste CHR, que tem 4,36 metros de comprimento. No habitual teste de consumos reais do Targa 67, os resultados obtidos foram os seguintes. Em cidade, com ar-condicionado desligado, com a função B ativada, o consumo foi de 4,9 litros por cada 100 km, com o computador de bordo a marcar 52% de circulação em modo 100% elétrico. Em autoestrada, circulando a 120 km/h estabilizados, o consumo real foi de 5,5 litros por cada 100 km. São valores que mostram bem a eficiência deste renovado sistema Full Hybrid, tanto em cidade como em autoestrada. Deixando o modo Eco e passando aqui aos modos normal e sobretudo ao Sport, claro que se ganha uma maior rapidez no acelerador, a direção fica ligeiramente mais pesada e claro que a maior diferença é que o motor passa a rodar a regimes um pouco mais elevados, mas não se perde aquela proporção entre o movimento do acelerador e a subida de regime do motor. Em autoestrada, a insonorização está bem feita, isolando bem o habitáculo de ruídos aerodinâmicos ou de rolamento, sempre com muito boa estabilidade. Em estradas secundárias, como esta onde estou hoje,
O CHR mostra boa agilidade, a direção é direta e precisa. A entrada em curva é bastante rápida e ele resiste muito bem à subviragem, mesmo quando se exagera um pouco mais. E querendo um pouco mais de emoção, o CHR até reage bem a uma desaceleração brusca na entrada em curva, deixando a traseira deslizar um bocadinho para fazer rodar o carro e completar a curva. O modo Sport gera bem o regime do motor numa condução mais rápida. A Toyota anuncia uma aceleração de 0 a 100 km/h em 10,2 segundos e a velocidade máxima anunciada é de 170 km/h para um peso de 1430 kg. Esta segunda geração do Toyota CHR tem tudo para dar continuidade ao sucesso da primeira geração, tanto mais que foi pensado e é construído na Europa. Ele melhorou em tudo aquilo que é importante para um SUV coupé compacto, nomeadamente no estilo, na qualidade dos interiores e também na parte dinâmica, mas essencialmente na eficiência do sistema híbrido. O que também está sempre a melhorar, pelo menos é esse o nosso objetivo, são os vídeos do canal Targa 67. Por isso, se não quer perder nenhuma das novidades, não se esqueça de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo, até ao próximo vídeo do Targa 67.